Gente, eu não sei se eu estou conseguindo hoje, já é a terceira vez, a segunda vez que cai, eu não sei se é a minha internet, mas eu vou continuar, Jesus, tá? Então, a terceira coisa é a impossibilidade. Você precisa acreditar no impossível. Você precisa aprender a acreditar que mesmo no impossível, Deus sempre vai fazer. E você tem que confiar, e você tem que tomar posse, e tem que acreditar nisso, na possibilidade de um Deus impossível. O que significa, pastor, ser o Deus impossível? O que significa acreditar no Deus impossível? O que significa agir pelo Deus impossível? O que significa isso? Significa que tudo que você considera impossível, você distancia de você, por ser difícil. Então você agora tem que aprender que se tem Deus, eu preciso aproximar. Tudo que é impossível, eu tenho que aproximar de mim, porque eu acredito num Deus que opera no impossível. Então a terceira coisa, se você quer exercitar a fé, é acreditar na impossibilidade. A quarta coisa, para quem quer aprender a utilizar do benefício da fé, é ser abençoador. Olha o texto que nós lemos. Pela fé, Abraão abençoou fulano de tal. Pela fé, Moisés abençoou fulano de tal. Pela fé, Jacó abençoou fulano de tal. Ou seja, você precisa entender que no instrumento da fé, você tem que aprender a ser abençoador. De sua boca precisa sair palavras de bênção e não palavras de maldição, não palavras torpe. Eu quero exercitar a fé, então seja um instrumento abençoador. Abençoe a vida das pessoas, abençoe a sua vida, abençoe de todas as formas possíveis para você. Tem gente que fala assim, pastor, mas então eu tenho que abençoar a vida das pessoas com dinheiro. Querido, se você tem dinheiro sobrando e pode, abençoa. Mas se não for essa, abençoe de outra forma. Você só precisa ser abençoador. Você não viu em nenhuma história da vida, ou nenhuma história da vida, Abraão dando dinheiro para ninguém. Você não viu Moisés dando dinheiro. Mas Moisés e Abraão foram homens abençoadores. Jacó foi homem abençoador. Então, aprenda a ser abençoador, porque também o abençoar é um instrumento da fé. Até porque, se você perceber algumas coisas que vêm do abençoar, da generosidade e tudo mais, tem a ver com fé. Por exemplo, a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é o quê? Ela é um instrumento do abençoador, sabendo que ele será abençoado. Tem várias coisas. A lei da graça, que nós falamos aqui, ela é um instrumento abençoadora, porque traz junto com ela a gratidão, a alegria, o servir. Então ela é abençoadora. Então seja abençoador. Comece, já que você quer exercitar a fé, comece a ser abençoador. O problema da fé, queridos, é que as pessoas acham que fé é pensamento positivo. Esse é o erro clássico da fé. Não, queridos, a fé é um conjunto de coisas que faz o mover de Deus para nós, ou através de nós, ou para pessoas que estão em volta de nós. E a fé, para mover o coração de Deus, ela tem um conjunto de coisas que você precisa fazer. Não é pensamento positivo. Tem gente orando dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Transformou a sua oração num pensamento positivo. Isso o iluminismo também tentou no século XVI e não conseguiu, queridos. Então não é bem isso. Tá? A fé, ela tem os instrumentos que você precisa aprender a usar, se você quer usar a fé. Outra coisa, disse Moisés, disse nesse texto que lemos, pela fé, Moisés deixou o Egito. Às vezes, você só consegue exercitar a fé se você deixar para trás uma série de preceitos que você tem. Porque tem gente que diz assim, eu tenho fé, mas aí começa o problema. Eu tenho fé, mas tudo lá para trás. Queridos, Moisés deixou tudo para trás e seguiu só a orientação de uma palavra de Deus. E pronto, ele teve confiança, ele tomou posse, ele teve
o seu compromisso restaurado com Deus. Ele viu que o impossível podia ser possível, tornou-se abençoador e deixou um monte de coisa para trás. Foi isso que ele fez. E é isso que eu e você temos que fazer. Tem muita coisa na nossa vida lá para trás que nos impede de exercitar a genuína fé. Preceitos, pensamentos, conjunto de coisas, família, relacionamentos, por aí vai. Tu tem que aprender a fazer como Moisés. Você tem que deixar para trás e seguir o caminho que a fé orientou, e seguir o caminho da fé. É isso. Não é fácil, não, abrir mão de coisas. Mas se você quer exercitar a fé, provavelmente você vai abrir mão de algumas coisas. Quer ver uma coisa que eu vou dizer aqui, que com toda a propriedade do mundo? Na área do dízimo. Muita gente conhece a bênção do dízimo, sabe como funciona, sabe o que ele representa, sabe o que ele faz na vida. Mas na hora de dizimar não dá. Por quê? Porque tem outras coisas. Aí, a fé, nesta hora, vai embora. As outras coisas é que passam a prevalecer. E a fé vai embora. Então não adianta você saber todas essas coisas, se na hora em que você precisa usar a fé para essas coisas que você já sabe, você não vai utilizar. Por quê? Porque os preceitos anteriores te faz firmar nessas coisas. Então não adianta. Outra coisa, ainda no texto que lemos de Hebreus, pela fé passaram o mar vermelho. Isso é outra coisa que você precisa fazer se você quer acreditar na fé. A fé tem a possibilidade de abrir caminhos. Pastor, eu estou numa encruzilhada. Não sei para onde vou, estou sem direção. Se você disser para mim, eu direi para você, só a fé é capaz de abrir caminhos. A fé abre caminhos. Eu, quando tenho alguma coisa para fazer, que eu ainda não tenho a certeza convicta do que eu vou fazer, eu utilizo a fé. E aí eu vou para lá pensando o seguinte, seja qual for o resultado, é o caminho, é a porta que Deus abriu. E aí eu espero em Deus. E aí eu não questiono o resultado. Por quê? Porque eu tenho fé que aquela porta, aquele caminho, seja o que for, foi Deus que abriu. Então a fé, você precisa acreditar nisso, ela abre caminhos, ela abre porta, ela abre janela, ela abre chances, ela abre oportunidades, ela abre caminhos, ela abre novas oportunidades, ela abre a sua visão. A fé abre caminho. Isso é uma coisa que você precisa ver, que também está no texto que a gente acabou de ver de Hebreus. Outra coisa, pela fé caíram os muros de Jericó. Você também precisa acreditar isso. Sua vida está cheia de barreiras. Pastor, eu vou aqui, não consigo porque tem uma barreira. Vou ali, não consigo porque tem uma barreira. Vou mais adiante, não consigo porque tem uma barreira. É um bom momento para você utilizar a fé, porque a fé rompe barreiras. A fé, o muro de Jericó, a cidade de Jericó ficava entre o Jordão e onde eles estão saindo. Para eu chegar do outro lado do Jordão, eu tenho que passar por Jericó. Jericó está no meu caminho, e Jericó é uma cidade fortificada. Então eu tenho que tirar do meu caminho Jericó. A Bíblia diz que Deus deu uma instrução, eles usaram aquela instrução pela fé, porque gritos não derrubam muros grossos e bem estruturados, e pela fé foi tirado do caminho dele. Jericó foi tirado do caminho deles. Então a fé também derruba barreira. Todas as barreiras que existem na sua vida, todas elas, sem igual, todas elas, você precisará utilizar o instrumento da fé para que as barreiras caiam. As barreiras só cairão pelo instrumento da fé. Então você precisa entender isso. Tem gente que quer resolver as barreiras. Não. Querido, se você consegue resolver com a sua própria mão, não é barreira. Pode ser um impedimentozinho momentâneo, mas não é uma barreira. Se for com a sua própria mão, se aqueles homens tentassem com a própria mão, na base da picareta, derrubar aqueles muros, provavelmente estariam derrubando aqueles muros até os dias de hoje. Cuidado com isso, para você não querer usar a sua força e depois ficar dizendo que tem fé. Não, você só tem fé se você souber utilizar a fé. Porque a fé, todo mundo tem. O nosso problema não é ter fé. O nosso problema é saber usar a fé. E essa é a nossa dificuldade. Então, nesse sentido, você tem que ter fé para acreditar que a fé existe.
Você tem que ter fé para acreditar que é possível tudo isso que eu falei aqui acontecer baseado na fé. E a sua fé, ela precisa ser absoluta. O nosso problema é que o que é absoluto em nós são os nossos pensamentos, são as nossas vontades, são os nossos desejos. Isso é absoluto em nós. Mas a fé não. A fé é conveniente. Eu uso para aquilo, mas não uso para aquilo. Eu uso desse jeito, mas não uso daquele. E aí, recebe, não recebe, recebe, não recebe. E fica vivendo esta vida de vagalume, onde uma hora luz, uma hora treva, uma hora luz, uma hora treva, porque não sabe usar a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nem se vê. Por quê? Porque a fé é para ser utilizada exatamente como um instrumento do transcendental. É para ser exercida como um instrumento para nós que somos cristãos, do divino. Mas é para ser usado como algo que acontece fora de mim. Pode ser através de mim, mas é fora de mim. É algo que vem, como falei aqui, acho que ontem ou anteontem, não me lembro, é algo, ou na mensagem de domingo, é algo que vem do mistério de Deus. Não sei quem ouviu essa mensagem, eu falei sobre o mistério de Deus, mistério ainda não revelados, eu preguei sobre isso. E que Deus revela através da sua vida. Esses mistérios só são ou serão revelados através da fé. E é isso que você precisa acreditar. Então, queridos, é nesse sentido que eu quero orar. Porque, queridos, eu tenho visto, sinceramente, me perdoe a minha irreverência, mas eu tenho visto um povo sem absoluta fé. O que eu tenho visto é um povo religioso, eu tenho visto um povo doutrinário, eu tenho visto um povo cheio de dogmas. Por que as igrejas, por que as pessoas ficam buscando a igreja da revelação? Onde tem revelação toda hora, todo dia. Por quê? Porque estão atrás desses dogmas, porque estão atrás dessas coisas, porque de verdade essas pessoas não têm fé. De verdade essas pessoas ficam se apoiando na fé do outro, não na sua própria fé. Então nós somos assim. Nós somos pessoas que de verdade não temos fé, porque a fé, ela acontece naturalmente naqueles que têm fé. Ela acontece naturalmente no caminhar. Sem nenhuma... Eu andei falando aqui sobre a questão da pandemia, e eu disse, o que eu disse aqui? Gente, vamos ter os cuidados necessários, é óbvio, mas ninguém vai morrer sem que seja a vontade de Deus. Vai morrer um monte de gente, mas só dentro da vontade de Deus. E aí fica a gente com medo. Eu, pessoalmente, eu não tenho medo de morrer, eu já falei isso para vocês. Mas independente de eu ter ou não ter medo de morrer, eu acredito no Deus, confio nele, o que ele fizer está feito e pronto. Eu acredito até na impossibilidade, eu já fui salvo da morte, queridos. Então eu sei o que é ser impossível. Eu já fui, eu não sei se eu já contei esses testemunhos para vocês, eu tive uma dengue hemorrágica um tempo atrás, e eu fui o pior índice vivo, pelo menos naquela época, hoje eu já não sei, mas o pior índice de plaqueta vivo na minha época fui eu tive 40 mil plaquetas, quando o normal é 120 mil, com 80 já é dengue hemorrágica, eu tive 40 mil. Os médicos, e aí eu podia ver, porque eu entrei no processo de delírios, e naquele meu processo de delírios eu só ouvi e não conseguia me mexer, mas eu ouvi os médicos dizer, olha, não tem mais o que fazer por ele, só um milagre, e eu estou aqui pregando para você, porque eu acredito no impossível de Deus. Agora você consegue medir Deus pelo tamanho dos seus problemas, você consegue medir Deus pelo tamanho das suas dificuldades, você vai medir Deus pelo tamanho do seu sofrimento, querido, em nome de Jesus. Se você está sofrendo, se você está em desarmonia, se você está sem paz, se você está com índice de preocupação elevada, tudo isso você não tem fé e você precisa ter fé. Então é só para mostrar para vocês quantas pessoas vivem na igreja, mas de verdade não tem fé. E o que a gente precisa é aprender a ter fé. Ensinei aqui alguns aspectos da fé, nem sei se são todos, mas alguns aspectos da fé. Mas se você quer ter fé, você tem que aprender a utilizar a fé. A fé, ela já é um instrumento dentro de nós. Ela já nasceu, ela já vive dentro de nós. Nós já temos a fé, assim como temos os sentimentos, assim como temos as emoções, assim como temos os nossos pensamentos e etc. A fé já existe dentro de nós. Talvez
você não saiba ou nunca soube aplicar a fé. E se você não soube aplicar, este é o momento em que você deve aprender a aplicar a fé. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. E quando eu profetizo sobre a sua vida, pode você não acreditar, mas eu acredito e tenho fé para isso. E hoje eu quero profetizar que Deus abra os seus olhos para a fé. Feche os seus olhos. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, nós estamos aqui e hoje foi falado de fé, e eu não tenho dúvida que este povo que aqui está já ouviu por diversas vezes falar de fé. Eu mesmo já ouvi de diversas vezes, de diversas maneiras, mas hoje eu estou aqui, Deus, para falar. Abra os olhos do teu povo, Deus, para que eles possam utilizar a fé. Arranque todo o princípio da desconfiança no coração deste povo, ó Pai. Tire, Deus, todo o processo dessas pessoas que ainda pensam com as suas próprias forças, pensam com os seus próprios limites, e comece, Deus, a partir de hoje, estabelecer o princípio da fé na vida dessas pessoas, que elas possam ter, Senhor Jesus, uma fé inabalável, que ao terminar esta oração, elas possam ter uma fé inabalável, sabendo que Deus de fato está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus está de fato conduzindo a minha vida, sabendo, Deus, que de fato as pessoas têm a mão de Deus sobre a vida delas. Então, como diz a Bíblia, nós estamos vivendo por fé. E é pela fé, Deus, que nós vamos alcançar, ó Senhor, os nossos objetivos. É pela fé, Senhor, que nós vamos alcançar as nossas vitórias. É pela fé, Deus, que nós vamos alcançar a vida. É pela fé que o futuro será grandioso para nós, porque nós temos fé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar que todos, absolutamente todos que estão conosco nesta oração, todos, absolutamente todos, saiam desta oração com a certeza revigorada em seu coração, com a certeza de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, com a certeza de que tudo que Deus faz para nós e por nós é sempre o melhor, porque nós temos fé para vencer as nossas batalhas, nós temos fé para derrubar as nossas barreiras, nós temos fé suficiente para abrir para que os caminhos sejam abertos, nós temos fé, ó Deus, suficiente para tomar posse da nossa promessa, temos fé, ó Deus, suficiente, meu Deus, para saber que Deus é Deus na nossa vida. Então, em nome de Jesus, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja no relacionamento, seja alguma causa na justiça, seja o que for, em nome de Jesus, Deus está no meio de nós e temos fé de que Deus agirá por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Assim, meu Deus, nós oramos e assim cremos em Cristo, o nosso Senhor, a quem pertence toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Querido, fala para você mesmo. Eu tomo posse da minha fé. Eu tomo posse e sei. A fé é o instrumento que Deus colocou em mim para que Ele mova o impossível para a minha vida. Pode falar isso, pode declarar isso a tarde toda e pode colocar as mãos. A Bíblia diz que onde colocar suas mãos prosperará, onde pisar será abençoado, e pode começar a profetizar sobre a sua vida e tenha fé que Deus vai mover o céu e terra a seu favor. Deus vai mover o sobrenatural a seu favor. E assim você terá o resultado de Deus na sua vida. Ok, queridos? Uma alegria, de novo, terminando aqui a oração ao meio-dia, com muita alegria. Eu sei que às vezes live é cansativo, tento ser o mais rápido que posso, mas tem sido muita bênção esse momento aqui, queridos. Tá? Então eu vou ficando por aqui, eu quero impetar a bênção sobre a sua vida, faça com a mão para receber, que eu quero impetar a bênção sobre você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, e a graça do nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito do Senhor, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre.
Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estarmos juntos neste momento que para mim tem sido grandioso, queridos. E amanhã, ao meio-dia, como sempre, eu trarei um tema, vamos refletir sobre ele e vamos buscar o nosso momento de oração. Amanhã quero estar com vocês aqui mais uma vez ao meio-dia. E até lá, como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem em paz.